Então tá bom, vamos começar aqui. Hoje, né, a gente vai falar especificamente sobre os verbos aí do passado simples, né? Porque a gente tem o present simple, né, que é o presente simples, que é aquele tempo verbal que a gente utiliza para falar sobre rotina, falar sobre coisas que acontecem, né, rotineiramente e tudo mais. E aí temos também o passado simples que a gente usa para falar sobre ações que já acabaram, né? Ações que já foram concluídas, que já foram terminadas. Ontem eu dei um aulão gratuito sobre esse assunto, mas hoje com vocês, né? Eu vou entrar mesmo a fundo aí nos verbos, a fundo nas regrinhas que a gente tem, que às vezes confunde muito, tá? Para vocês não terem mais dúvidas a respeito de qual vocês vão utilizar, de qual que é regular, de qual verbo é irregular, tá bom? Então, vamos lá, let's start. E aí, vamos lá. Bom, past simple, né? Vamos ver aqui um past simple de modo geral, o que que é para a gente entrar nas regrinhas dos verbos. Ele serve para falar, como eu falei, de ações que começaram e já terminaram no passado, não tem influência nenhuma mais no presente. Então, começou, acabou. Então, for example, eu tenho aqui a frase I worked 2 hours. Eu trabalhei 2 horas, né? Significa que você já começou a trabalhar e já terminou, já foi, acabou. I ate a banana pie. Eu comi uma torta de banana. I ate está no passado também, né? O verbo aqui ate é o verbo eat, to eat no passado, né? No caso, to eat é a forma infinitiva desse verbo, e o verbo aqui ate vai ser ele no passado. Veja bem aqui que os verbos principais que indicam, né, que a frase está no passado, isso no modo afirmativo. E aí eu tenho aqui lived, né? I lived in London. Eu morei em Londres, né? Eu vivi em Londres. Aí como vai da sua tradução. Então temos aqui 3 frasezinhas, as 3 no passado, e veja o que indica que essa frase ela tá no passado é o verbo principal da frase. Então eu trabalhei, eu comi, eu morei, alright? Esse basicamente é o passado simples, muito fácil, muito tranquilo, né, de pegar. E aí temos aqui as estruturas, né, do passado simples, como que a gente cria as frases no passado simples. E, gente, toda frase, em qualquer tempo verbal, existe uma fórmula mágica, que eu chamo de fórmula mágica, para você não ter dúvida na hora de criar frases com esse tempo verbal. Você sabendo essas estruturas, nessas formas, vocês conseguem criar qualquer frase que você quiser. Porque eu vejo que muita gente sabe muito vocabulário, sabe até bastante sobre os tempos verbais, mas não sabe montar, né, estruturar uma frase bonitinha. E esses tempos verbais aqui é exatamente o que vai te dar o suporte e o apoio para que você consiga estruturar essas frases, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui para vocês a fórmula mágica, né, do passado simples, tá bom? Então vamos lá. Temos as estruturas aqui da forma afirmativa, interrogativa, negativa e a interrogativa negativa, que são as 4 formas aí que a gente tem de criar uma frase, né? Então, a gente tem aquela frase que é uma afirmação, tem aquela que é uma pergunta, aquela que está negando alguma coisa, e aquela que mistura tanto o interrogativo quanto o negativo, que é essa última aqui, o interrogativo negativo, tá? À medida que vocês foram tendo aí dúvidas, pode me mandar, tá? E aí tem aqui a forma afirmativa, né? Bom, a forma afirmativa, para você criar frase no passado simples, você vai precisar de sujeito, né? O que é sujeito? I, you, he, she, it, né? We, they. Esses são sujeitos. Eu, você, ele, ela. Esses são os sujeitos. Mas o verbo principal, e esse verbo principal ele tem que estar no passado, como eu falei, e a gente vai ver aqui nesse instante as regrinhas para colocar o verbo no passado, mais o complemento da frase. Então, você só precisa disso para criar a sua frase aí na afirmativa, tá? Daqui a pouco a gente vai ver exemplos aqui com cada um, mas enquanto isso a gente vai continuar vendo as estruturas aqui, tá? E aí depois eu tenho uma forma interrogativa. Para criar uma frase, né, na forma interrogativa, eu vou precisar
deixa eu colocar aqui mais para cima. Eu vou precisar do verbo auxiliar no passado, né? O verbo auxiliar. O que é o verbo auxiliar? Aquele verbinho lá que vocês viram no presente simples, que é o do. Do you go? Do you eat banana? Do you go to the supermarket? Esse do aí, né, no presente simples que a gente usa para poder fazer uma pergunta, ele vai ser usado também no passado, só que ele vai ser usado, no caso, ele vai ser usado no passado também, ele vai ficar did, ok? Então, did you go to the market? Did you know, sei lá, ok? Did you cook today? Então, o verbo auxiliar no passado vai ser o did, tá? Verbo principal na forma infinitiva. Aqui uma coisa que pega muita gente, que é um erro super comum, então vocês prestem bastante atenção, tá? Quando você cria uma pergunta no interrogativo, pelo fato de você utilizar o verbo auxiliar, né, que é o did, quando você passa essa frase, quando você cria essa frase, o verbo principal, ele não pode estar no passado também, porque o did já está indicando que essa frase é um passado. Então, se você colocar o did e o verbo no passado também, meio que vai ser redundante, sabe? Não faz sentido nenhum, porque o did já está lá para indicar isso. Então, o verbo ele tem que voltar ao normal, né? Na forma infinitiva dele, na forma normal dele. Por isso que tá assim, verbo principal na forma infinitiva. Essa forma infinitiva aí quer dizer que ele tá na forma normal dele. Tipo, work fica work mesmo, não fica worked, tá? E aí, o complemento da frase. Na negativa, eu tenho sujeito, depois verbo auxiliar no passado, com o not, né, que vocês vão ver na forma contraída aí, por exemplo, vai estar o did mais o not, só que você nunca vai ver I did not go. Vocês vão ver sempre esse did mais o not contraído, então vai ficar didn't. I didn't go. E o verbo principal também tem que estar na forma infinitiva, tá? Ele não pode estar no passado pelo mesmo, pela mesma situação, pelo mesmo sentido, de que você está usando did, então, logicamente, você não precisa, né? Não tem necessidade nenhuma de você utilizar o verbo no passado também. E mais o complemento da frase. E eu tenho aqui a forma interrogativa e negativa, que eu sei que quando vocês veem isso, parece ser super difícil, mas não é, porque você só vai juntar a forma interrogativa com a forma negativa. Então, esses dois aqui vai criar essa frase. E essa frase aqui, interrogativa negativa, nada mais é do que aquelas frases tipo, você não come banana? Sabe? Você já está perguntando, negando. Então, essa é essa pergunta aqui. Aí você vai precisar do verbo auxiliar no passado, que é o did, mais o not, né? Que no caso vocês vão usar na forma contraída, que vai ficar didn't. Mais verbo principal também na forma infinitiva, porque você já está usando o verbo auxiliar no passado, não precisa. E o complemento da frase, tá bom? Então, essa aqui são as estruturas que a gente tem para criar as nossas frases no past simple, no passado simples, tá? Isso aqui é muito importante, vocês precisam tatuar na alma de vocês, tá? Isso daqui para não ter erro na hora de criar as frases, tá bom? E aí temos os exemplos aqui. Primeiro exemplo na forma infinitiva. Afirmativa. He told you to leave. He told you to leave. Ele mandou, né? Ele falou para você sair. Olha, vamos analisar aqui a estrutura. Sujeito. He. Verbo no passado, né? Told you to leave. E aqui é o complemento da frase. Vamos compará-la. Sujeito, verbo principal no passado, pan, mais complemento da frase. Então, check. Interrogativa. Did he tell you to leave? Ele falou para você sair? Olha só, verbo auxiliar no passado, verbo principal na forma infinitiva e complemento da frase. Então, veja bem aqui, eu tenho o verbo auxiliar, tenho o sujeito, tenho o verbo aqui principal na forma infinitiva. Veja bem aqui, ó. Eu tenho o told aqui e aqui já tem o tell. A frase, eu peguei o mesmo exemplo de frase, tá? Para a gente ver exatamente a diferença de cada um. Então, aqui o verbo está no passado e aqui está no presente. Olha só, tá na forma infinitiva. Tell. Did he tell you to leave?
E sempre lembra dessa estrutura aqui, porque outro erro comum é colocar o sujeito aqui, ó, antes do did. E não, o verbo auxiliar sempre, 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 sem exceção nenhuma, graças a Deus, o did vem antes do sujeito, tá bom? Então, did he tell you to leave? E aí temos aqui a forma negativa, né? A forma negativa, sujeito, he didn't tell you to leave. Ele não falou para você sair. Did, verbo auxiliar no passado, mais um not. Veja o que eu falei aqui sobre a forma contraída dele, do did mais not, é essa aqui, tá? E é a forma mais comum que vocês vão ver. Raramente, a não ser que seja algo extremamente formal ou de época, que vocês vão ver he did not. Mas geralmente, quase sempre, assim, 99,99% vocês vão ver ele na forma contraída. He didn't tell you to leave, alright? E aí, por último, mas não menos importante, temos aqui didn't he tell you to leave? Ele não falou para você sair, né? Didn't, olha aqui a estrutura. Verbo auxiliar no passado mais um not. Didn't he tell you to leave? Sujeito, verbo principal na infinitiva e complemento da frase, né? Ele não falou para você sair. Veja bem aqui o que está negando a frase e também está indicando que é uma pergunta, tá bom? Vocês já veem frases desse tipo, né, no primeiro módulo, então é bom a gente estar revisando aqui. E aí temos aqui agora os verbinhos no passado, right? E aí é o seguinte, temos os verbos regulares, né? E temos os verbos irregulares. O que é isso? Quem é que sabe o que é verbo regular e irregular? Os verbos regulares são aqueles que seguem um padrão, né? Seguem uma regra gramatical. Então, para escrever eles, pode ser um pouco mais fácil, talvez sim, talvez não, por conta dessas regrinhas aí, né? Que a gente vai ver daqui a pouco cada uma. E os verbos irregulares, quando fala assim que algo é irregular, quer dizer que foge da regra, no caso é uma exceção. Então, tem esses verbos regulares que geralmente terminam em ed ou ied, né? E tem esses verbos irregulares que, quando colocados no passado, vão mudar completamente a sua forma. E é por isso que causa muita confusão aí na galera, tá? E é super normal. E a gente vai ver agora, primeiramente, as regras que são utilizadas nos verbos regulares, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Calma aí, tem um chat aqui, vamos ver se tem perguntinha de vocês. Vai ficar salva a live? Vai sim, pode ficar tranquila que vai ficar salva sim, tá? Já tô gravando aqui no Zoom para ficar mais fácil, que aí eu coloco lá na plataforma ainda hoje para vocês, tá bom? Vou colocar aqui no material, que inclusive eu esqueci de abrir aqui, mas eu vou abrir aqui para vocês. E aí, vamos ver agora aqui as regrinhas, né, dos verbos regulares. Eu vou colocar esse material aqui lá na plataforma para vocês também, tá bom? Beleza, ó. Tá até escrito aqui, vou apagar, tá? Não, vou apagar não, vou deixar aqui que eu vou seguindo como um script, né? Fica melhor pra gente entender. E aí é bom que vocês vão acompanhando aí também, né? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu só consigo aqui. Ah, eu fechei lá. Ah, tá aqui. Calma aí. Vou tentar aumentar um pouco o zoom para dar para ver bem. Ah, já tá bem aumentado, mas vou aumentar mais um pouquinho, né? Então tá. Tá dando para ver direitinho essa parte do material aqui? Sim, né? Tá compartilhando aqui normal a tela? Então tá, vamos lá. E aí é o seguinte, o verbo regular, né, ele é aquele que ele vai permanecer muito parecido com o que ele é no passado e você só vai mesmo acrescentar o ed aí, tá? No final. Aí temos os exemplos aqui desses verbos, que é, por exemplo, work. Vou colocar aqui um do lado do outro. Olha, o verbo work, voltar. O verbo work, que é trabalhar.
vai virar worked. O verbo talk, que é conversar, vai virar talked. O verbo watch vai virar watched. Então, esses verbinhos aí são os primeiros verbos regulares que são mais parecidos com ele no presente, né? Com uma forma infinitiva. Então, acaba sendo mais fácil, porque só é jogar um EDzinho ali, tudo certo, tá bom? Mas aí eu tenho algumas outras regrinhas, tem algumas regrinhas específicas para os outros verbos. Por exemplo, aqui, se ele já terminar com E, você não vai acrescentar outro E, não. Você só vai acrescentar um D no final, tá bom? Que é o caso aqui dos verbos love. Aqui você vai colocar o D, vira love. O verbo smile vai virar smiled. Like, liked, e assim por diante. Então, todo verbo que já terminar com E, só acrescentar um D ali no final e beleza, tudo certo, ele já está no passado, tá bom? Fiz esse script aqui para poder enviar para vocês depois, tá? E ajudar aqui no decorrer da aula. E eu não esqueci de falar nada também. E aí, em caso do verbo terminar naquela estrutura de consoante Y, você vai substituir o Y, né? Você tira o Y, vai cortar o Y e substituir ele pelo IED, tá bom? Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Vai ajudar muito, sim, sim. Bem melhor, né, com o material. E aí, só acrescentar o IED, tá? E aí, antes, se tiver uma vogal, essa substituição, ela não precisa ser feita. É só acrescentar o ED mesmo. Vamos ver a diferença aqui, ó. Vamos ver aqui os exemplinhos que eu gosto de colocar para ilustrar para a gente direitinho. Então, eu tenho aqui o study. Veja bem, que termina aqui com uma consoante e o Y. Então, eu tirei o Y e acrescentei o IED, tá? Aqui a mesma coisa, o cry, né? Chorar. Tirei o Y, acrescentei um IED, virou cried. O try, que é tentar, o verbo tentar em inglês. Vai sair o Y e coloquei aqui o IED, virou tried, right? Mesma coisa aqui com o play, mesma coisa aqui com o pray. Stay também quer ficar e pray quer orar. Gente, socorro, tem um barulhão lá fora, acho que é uma moto, um motor de uma moto ali, uma hora dessa. Socorro. Vou precisar estudar isso até gravar. Sim, sim, mas uma coisa ali importante de salientar é que não precisa decorar, sabe? É muito importante a gente ter essa aula para que vocês consigam compreender, sabe, de forma geral, como é que funciona, que tem regrinhas e tudo mais, né? De repente, se você for escrever alguma coisa importante, algum texto, é bom se atentar a essas regras, mas de modo geral, eu vou te contar que você só vai pegar isso se você realmente praticar, sabe? À medida que você for vendo, à medida que você for falando, que você for escrevendo, que você for lendo, você vai pegar os verbos de forma automática. Você não vai precisar, por exemplo, pensar, tipo, nossa, o verbo study termina com consoante o Y, então tenho que tirar o Y e acrescentar o IED, porque já vai ser natural. Você naturalmente mesmo, de verdade, vai escrever studied, porque você já vai saber, já vai estar gravado na sua mente, já vai estar fixo lá, que o study no passado é study, sem você precisar ficar lembrando das regrinhas, tá bom? Então, pode ficar relax, tranquilo aí, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê? Mais alguma mensagem? Apareceu alguma coisa. Era isso que eu tava pensando, sim. Já tá calejada, né, de ouvir isso também. Já tô acostumada, já que vocês só vão pegar as coisas na prática mesmo, mas é assim mesmo. Tá. E aí, finalmente, né, caso o verbo termine naquela conjugação lá, naquela estrutura que a gente chama de CVC, que é consoante, vogal, consoante, o que acontece é, se essa sílaba, né, essa sílaba final aí, desse CVC, for a sílaba tônica da palavra, o que é a sílaba tônica? Aquela sílaba mais forte, sabe, com entonação. Por exemplo, aqui que eu tenho stop, top, stop. Se for esse o caso do verbo, a gente dobra a última consoante e acrescenta ED, tá? Então, eu tenho aqui os exemplos. Stop, vai ficar stop com 2 P's. Prefer, ó,
Prefer. Minha mãe me deu uma dica uma vez quando eu estava acho que na segunda série, que eu perguntei para ela como é que a gente sabia qual era a sílaba tônica da palavra, né? Que a gente estava estudando sobre isso. E aí ela falou, Gabi, quando você tiver dúvida, você fala a palavra gritando. E aí assim você vai saber que essa aqui é a sílaba tônica. Então você grita o verbo se você tiver com dúvida, tipo stop. Prefer! Tá vendo que a sílaba tônica sempre vai estar lá no final? Grita mesmo, berra, faz de louca, não tem problema não. E aí você vai saber que é na sílaba tônica que você tem que dobrar a última consoante, né? E acrescentar aí o ED, tá? Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui de mim. Era aí. Minha mãe sempre as gambiarra dela. Aí tem aqui plan. E aí é importante também a gente notar esse detalhe da sílaba tônica, porque caso o início da palavra que tem essa entonação, a regra acima ela não vai valer, não vale de nada, tá? Que então a gente só acrescenta mesmo o ED, a gente não precisa dobrar a última consoante, que é o caso desses 3 verbos que eu coloquei aqui, que é o visit, listen e open, tá? Fica visited, listened e opened, alright? Igual os primeiros verbinhos que a gente viu cá em cima, só acrescentar o ED. Cadê? Aqui. Aqui que eu coloquei algo bem importante, que foi o que a gente estava conversando agora, que é que pode estar louco, ou você pode falar, meu Deus, que desespero, não vou aprender isso nunca, mas calma, que é importante sim a gente ver as regras, mas como eu falei, a gente só aprende mesmo na prática, e nem precisa ficar grilado e ficar decorando não, tá? Eu acho que decoreba não é uma coisa que vale muito a pena. Bom, vamos lá. E aí, agora vamos passar para o verbo irregular, tá? O caso do verbo irregular, ele é muito mais fácil, eu acho, na minha opinião, porque ele não segue essas regras. Então, o que você precisa fazer é mais conhecer eles mesmo, como se escreve e tudo mais. Até hoje, alguns verbos irregulares, sabe aqueles verbos que a gente não utiliza muito no cotidiano? Quando eu preciso escrever eles no passado, eu ainda tenho um pouco de dúvida como que eles são. Então, não se preocupe, porque os verbos mais utilizados no inglês, aí no cotidiano, vai ficar na sua cabeça, você querendo ou não, sério, vai grudar na sua cabeça se você estiver praticando, porque são muito repetitivos, né? Acaba que uma hora fixa aí na sua cabeça. E aí, quando você tiver dúvida de algum verbo ou outro específico, igual eu tenho, às vezes, quando eu estou escrevendo algum artigo assim um pouco mais denso e tal, sabe mais ou menos quantos são os verbos irregulares? Ixi, Maria, não tem como saber, é muito verbo, mas eu acredito que os mais utilizados seja uma lista aí em torno de 50 a 100 verbos e, na real, na prática mesmo, a gente deve utilizar em torno de uns 20 ou 30. E, sério, de verdade, gente, gruda na cabeça, não tem jeito. Porque os verbos mais utilizados é o quê? Eat, want, go, run, drink, que mais? Talk, study, write. Esses verbos, assim, são os mais utilizados. Então, acaba que eles são os mais necessários e a gente acaba fixando esses aí que são mais recorrentes durante o dia a dia, tá? Lá na plataforma tem acho que é em materiais extras, no módulo de materiais extras, tem uma lista lá dos verbos mais utilizados em todos os tempos verbais, tanto regular quanto irregular. Então, sempre que você tiver dúvida como que se escreve, só é você ir lá nessa listinha, baixa lá e já deixa num lugar bem acessível para você utilizar na hora que você estiver com pressa. Bom, como eu falei, ele é um verbo bem diferente, né, do infinitivo. E como que a gente faz para aprender essa bagaça? Aqui não tem outro remédio, é só praticando mesmo e fixando ele aos poucos. Não precisa se apavorar, tá? Porque aqui, ó, o que eu coloquei aqui. Alguns desses verbos são tão utilizados que fica muito fácil lembrar deles, tá? E pode ter certeza que vocês já vão reconhecer alguns aqui, ó. O primeiro que temos é did, ou seja, do, né, no presente, e did no passado. Tenho certeza que você já conhece esse verbo, significa fazer, né? Fazer no sentido de coisas gerais. Vou até colocar aqui outro verbo infinitivo, outro verbo irregular que eu não coloquei aqui, que é o made. Made também, que significa fazer, aqui mais no sentido de fazer, de criar algo do início, né? Vou colocar aqui essa diferencinha. Esse aqui fazer é mais generalizado, não é necessariamente algo que você esteja criando.
Então, temos esses dois aqui que de cara você já conhece. Se vocês estão fazendo a aula da plataforma, você já conhece esses dois verbinhos, que significa fazer. Outro verbo, com certeza vocês já viram, é go, que significa ir. No passado, fica went. Olha como muda, gente. É tipo assim, bem diferente, né? Aí temos aqui o have, que é o verbo ter. No passado, vira had. Become significa se tornar. No passado vai ser became, tá? Esse aqui não muda tanto, né? Get vai ficar got, né? Que significa pegar. Got. Know, que é saber ou conhecer, fica knew. E teach fica taught. Write fica wrote. Break fica broke. Eat fica ate. E feel fica felt, alright? Eu coloquei essa listinha aqui, que são um dos verbos mais utilizados geralmente, mas lá na plataforma vocês podem ver de forma bem mais completa que essa aqui, tá? E aí, vamos lá. Ó. Deixa eu ver se como isso aqui, gente. Não. Tem sim. E aí, bom, aí os verbos regulares tem uma coisa que geralmente deixa todo mundo de cabelo em pé. Porque por um lado que você tem os verbos que mudam completamente a forma de escrita, tem aqueles verbos que vão ficar exatamente igual, é tudo igual, não muda uma fucking letra. Então, eu tenho aqui o verbo, por exemplo, um verbo que muda muito, né? Buy e bought, que é comprar. Outros permanecem exatamente iguais, como cut, read e put. Então, cut, coloca aqui, cut, no passado é cut. Read, no passado, se escreve da mesma forma, mas se pronuncia da forma diferente. Se pronuncia red, igual a cor, red. Eu nunca esqueço, porque eu sempre lembro da cor. Então, aí eu não esqueço, né, da pronúncia. E o verbo put também é put no passado. E aí você pode perguntar, pelo amor de Deus, se não muda nada, como que eu vou saber que essa bagaça aqui está no passado? Contexto. Se eu falo por você, se eu falo para você, por você é ótimo, não estou errando em português. Se eu falo para você, I cut my hair. Essa frase aqui está em qual tempo verbal? O que vocês acham? Tá no presente, tá no passado? Oh, caramba, o que fez? Tá no presente, tá no passado? O que vocês acham? Isso aqui tá no present simple, né? Tá no presente simples. Eu corto meu cabelo. Mas se eu chego e falo para você assim, ó, I cut. Cadê? I cut my hair yesterday. Ontem, né? Yesterday significa ontem. Você vai saber que isso daqui tá o quê? No passado, né? Tá no passado, porque ontem eu deixei explícito aqui que foi ontem. Não tem como eu saber qual tempo é verbal sem eu dar algum advérbio, tá? Então você vai precisar de um advérbio de tempo nesses verbos aqui no passado, se você está especificando. Ou se alguém te perguntar, did you go? Ou did you go não? Did you read the book? E você fala, yes, I read. A pessoa vai entender que tá no passado, né? Yes, I read, no caso. Yes, I read. A pessoa vai entender que tá no passado, porque a pergunta dela também foi no passado. Então, a forma de você entender essa bagaça é o contexto. Don't freak out. Vou colocar assim, não enlouqueçam, tá? Don't freak out, porque pelo contexto vai ser bem tranquilo para vocês entenderem. E como eu falei, lá na plataforma tem a lista desses verbos, então o que eu sugiro é, depois que vocês acabarem essa aula aqui, quiserem praticar, né, o que eu sugiro muito, peguem lá essa lista de verbos, criem algumas frases, vejam os verbos mais recorrentes que você achar, nossa, esse verbo aqui eu com certeza vou utilizar no meu dia a dia. E pega as estruturas lá, eu vou enviar esse material completo, pega as estruturas dessas frases
e monte essas frases, crie essas frases o máximo que vocês puderem. E de preferência, corram para praticar, né, para conversar e tudo mais. Eu acho que 2 tempos verbais que a gente usa muito para conversar é o past simple, que é esse que a gente acabou de ver, e o present continuous, e o presente e o past continuous também, e o passado contínuo também, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, esses 2 tempos verbais, principalmente o passado e o presente contínuo, são os mais imprescindíveis para você conseguir manter uma conversa. Então, se você pega essa aula aqui, pega a fórmula que eu te dei das estruturas e começa a praticar criando frases e já parte para o abraço para tentar conversar com alguém, cara, isso vai ficar muito fixo na sua cabeça e você vai desenvolver a sua fala muito rápido, tá? Então, vou abrir aqui para pergunta agora. Link tá aqui presente, se você quiser perguntar. Ó, vou mudar o jeito de escrever do verbo, não sabia disso. Vamos mudar. Isso. Então, os verbos irregulares que quer dizer que eles vão mudar o jeito de escrever o verbo, não sabia disso. Isso mesmo. Very good. Então, Link, se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Manda aí sua perguntinha, se você tiver. Ok. Manda aí, tá tudo ok? Ver se você tem alguma pergunta ou se tá tudo fine. Que aí a gente já pode já partir pro abraço. Deixa eu gravar um storyzinho aqui. Aulão VIP. Postando aqui pra galera ver a aulinha de hoje. Então, tá tudo ok? Bom, vou deixar essa aula aqui salva, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que eu estou disponível. Ou se você estiver assistindo pela plataforma, pode deixar no comentário dessa aula também. E é isso aí. See you guys in the next class. A aula hoje foi mais rapidinha mesmo, tá bom? Mas é isso. Treinem, não esqueçam de praticar, tá bom? E vejo vocês aí. See you guys in the next class. No sábado, na sala de conversação. See you, see you, see you, see you.